Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria. E é sempre muito bom nós estarmos juntos aqui nas nossas redes sociais e também na nossa rede União de Rádios, Rádio Metrópole 7, Rádio Metrópole 7 barra Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. É um endereço aí para você estar sempre sintonizado na rádio que toca ou na rede também que toca o seu coração. E nós vamos trazer informações quentíssimas do nosso Vasco da Gama. Alô, nação vascaína, um forte abraço para todos, dizendo o seguinte, que após a derrota de 2-1 e de virada de 2-1 do Vasco para o Vitória, o Vasco perdeu para o Vitória lá no Barradão por 2-1 e estando, saiu na frente com o gol do Verratti, com um homem a mais, desde ali dos 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco com um homem a mais. Mesmo assim, o Vasco conseguiu fazer a façanha de perder para a equipe do Vitória. E isso gerou, em toda a torcida do Vasco, parte da imprensa, a mídia vascaína, uma revolta, uma frustração, um sentimento de tristeza. Tudo aquilo que realmente os jogadores demonstraram em campo. Covardia, falta de comprometimento com a instituição Vasco da Gama, jogadores que não são dignos de estarem vestindo essa camisa, porque tivemos a derrota de 4-1 lá para o Porto do Cabelo, 4-1, uma derrota humilhante, mais uma para a história do Vasco. E aí, o Vasco, quando a gente pensa que o Vasco ia tomar vergonha na cara, os jogadores iriam tomar vergonha na cara, eles conseguem essa façanha de estarem vencendo por 1-0, um homem a mais, e mesmo assim o Vasco acabou saindo derrotado e já entrou na zona do rebaixamento. O Vasco está na zona do rebaixamento, aonde nenhum torcedor, mas nem queria pensar nem imaginar o Vasco lá, mas o Vasco está lá. E aí o Fernando Diniz já assumiu o Vasco amanhã, na segunda-feira, e depois o Vasco já vai viajar lá para a Argentina, onde vai enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana, mas após a derrota, o Vasco aterrissou aqui em terras cariocas, e aí é que foi o grande problema. Por causa de quê? Lógico, o Vasco veio lá da Venezuela, nem passou pelo Rio de Janeiro, já foi direto para a Bahia. Aí não teve o encontro com a torcida aqui do Rio de Janeiro. Mas após a derrota, o Vasco só vai agora viajar amanhã, na segunda-feira. Então o que acontece? Teve que voltar para o Rio de Janeiro após a derrota para o Vitória. E quem estava lá esperando? A torcida do Vasco, a torcida organizada do Vasco, estavam lá no aeroporto esperando o Vasco, a delegação do Vasco. E aí o que aconteceu? Confusão, tumulto, tiro, briga, foi uma confusão. Por causa de que o presidente Pedrinho estava com a comissão do Vasco, estava com o time do Vasco dentro do ônibus. Essas são as informações que a gente pôde apurar. Ele estava dentro do ônibus. E aí o Vasco, para poder despistar o ônibus da torcida do Vasco, veio com um ônibus descaracterizado. Ao invés de ser um ônibus preto ou branco, mas lá com a qualquer coisa que identificasse como sendo da delegação do Vasco. Então o que eles fizeram? Arrumaram um ônibus totalmente descaracterizado, nada a ver com o Vasco da Gama, e ali estava a parte da mídia esperando a delegação do Vasco, para poder até, quem sabe, fazer uma entrevista com uns e outros, e a torcida para cobrar. E aí, nada de aparecer o ônibus do Vasco, alguém do Vasco, então a torcida foi caminhando mais lá para o saguão lá do aeroporto, e aí, quando eles estavam caminhando, vieram dois ônibus descaracterizados. E aí, os torcedores perceberam que era o ônibus do Vasco, que estavam trazendo os jogadores do Vasco, e aí foram para cima, entraram na pista, pararam o ônibus, começaram a fazer protesto, e jogaram sinalizadores, aquela confusão, e a polícia, para poder apartar a torcida, deu tiro de bala de borracha, acabou acertando os jogadores. Parte da imprensa também deram um tiro na direção da mídia que estava lá fazendo a cobertura da chegada da delegação do Vasco. Aí foram lá e deram tiro na direção da imprensa. E isso aí trouxe um transtorno, a torcida ficou muito furiosa. Teve torcedores que mostraram as marcas ali da agressão,
dos tiros de borracha, jogador que foi torcedor que foi atingido na barriga. Uma confusão, foi uma coisa assim espantosa. O time do Vasco desembarcou provavelmente ali por volta de meia-noite 50 a 1h da manhã, foi quando o Vasco estava saindo do aeroporto. E aí gerou toda essa confusão. Então, jogadores, comissão técnica e o Pedrinho, segundo informações, estava dentro do ônibus. Felipe, né, o maestro, então quer dizer, gerou todo e palavras de ordem, pedindo a saída de jogadores que devem sair, devem deixar o Vasco da Gama, até porque também com a chegada do Fernando Diniz, a gente não sabe, ontem o time estava totalmente a mesma coisa, né, desentrosado, apático, substituições que foram feitas pelo Felipe que estão sendo contestadas, a entrada do próprio Hugo Moura que falhou em 2 jogos daí do Vasco. E o que acontece? Então, quando foi tirado o Paulinho para a entrada do Hugo Moura, muita gente está contestando essa substituição, por que tirou o Paulinho, já que ele tinha um cartão amarelo, né? Mas aí tirou para poder botar o Hugo Moura e o Vasco acabou ficando um pouco mais ainda mais vulnerável e aonde acabou possibilitando, né, essa virada aí do Vitória. Outra coisa também, a entrada do Lodi Augusto, que foi para um lado e ia para o outro, mas um jogador que não tem inteligência, pode querer ter velocidade. Aí a desculpa é sempre que ele está se adaptando ainda ao futebol brasileiro, né? Porque é um futebol com muita intensidade, também são vários jogos, vários campeonatos, então quer dizer, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O negócio é que o Lodi não tem realmente inteligência para poder chegar. Ele faz muito aquelas firulas dele ali, mas não tem uma inteligência e também não é muito bom de passo, ainda mais para fazer passo longo, então ele não tem a noção, a linha, ele não tem o limite, ele não tem de como vai fazer o cruzamento para poder chegar até o jogador que está lá na área. Então, quer dizer, a entrada do Lodi, a entrada do Hugo Moura, isso acabou aborrecendo a torcida, entendeu? Agora, o jogador, a parte dos torcedores também e da própria mídia em si, está contestando quem foi que contratou o Lodi, por que contratou o Lodi. Então, quer dizer, isso está deixando o Vasco cada vez mais, né? E mostrando que o Vasco realmente, nesses jogos, ficou à deriva. Infelizmente, o Felipe, ele não tem ainda, né? Ele até estudou para ser técnico, estava aí treinando, passou um período lá no Nova Iguaçu, mas não é a praia dele ser treinador, né? Assim como foi lá com o outro lá, o Felipe Luiz, que mal já assumiu e já deu cara lá ao adversário. Então, mas o Felipe não conseguiu dar cara ao Vasco da Gama. E o que acontece? Realmente também foi um erro muito grande tirar de imediato o Fábio Carille, foi um erro sem você ter um técnico já para poder chegar e substituí-lo. Foi um erro muito grande, grosseiro, porque aí você vê com Carille ou sem Carille, mas com Carille a situação poderia não ser tão vexatória como foi. Mas aí, quer dizer, pressão, cobranças, e aí acabou se mandando o Fábio Carille embora, botou o Felipe sem nenhuma experiência, sem nada, e apesar de ter sido um grande jogador. Felipe foi um grande jogador. E a gente não consegue compreender como, só pela experiência que ele já tem em campo como jogador, já daria para ele todo o aval para ele ser um treinador, né? Mas ver que, mesmo ele sendo um ex-atleta, um ex-jogador, e hoje mesmo assim ainda está trabalhando no futebol, ainda fez com que ele não tivesse maturidade para poder treinar um time. Porque mesmo ele já era para ter tido essa visão, né? De como, quem ele poderia escalar, os esquemas, como que ele poderia ali proteger essa zaga do Vasco, saída de bola. Mas não teve tempo para treinar. Mas está com o Vasco, já tem um ano de Felipe, um ano de Pedrinho, então quer dizer, já tem né? E pelo tempo que ele já passou no Vasco da Gama, e também em outros clubes que ele jogou, isso tudo só uma experiência. Então, nem precisa, é só ele chegar, olha, eu quero assim, assado, vou botar esse jogador aqui, que ele já conhece as características. Só em ver ele já sabe que ele é um ex-atleta, né? Mas mesmo assim, não está conseguindo, não conseguiu dar cara ao Vasco da Gama. Então agora é esperar o Fernando Diniz, ver como é que vai ficar o Vasco nessa Copa Sul-Americana, como que vai ser o desempenho diante do Lanús, e no próximo final de semana, mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, e aí toda a torcida para que o Vasco possa sair dessa zona do rebaixamento. Então, a delegação chegou, a torcida foi ao aeroporto, foi lá, acabou sendo mal recebido, teve confronto com a polícia, tiros de bala de borracha, que acabou afetando e acertando alguns torcedores e também alguns integrantes lá da imprensa, e também
o ônibus do Vasco, a comissão do Vasco, a comitiva do Vasco, que veio, né, num ônibus descaracterizado para que a torcida não identificasse e acabou tendo toda essa confusão. Eu sou o Valdeir Carvalho, um forte abraço, estamos juntos e até uma próxima.